Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai responder as caixinhas de perguntas do Instagram. Então vamos lá. Primeira pergunta. Você acha válido um bloqueio temporário nas redes sociais com essa penca de editagem na praça? Olha, válido porque a primeira ideia é que com esse bloqueio, né, se afastando das redes sociais, te sobre mais tempo para estudar, que é o que importa. Mas um ponto de atenção é como você vai se sentir com isso, porque não adianta você bloquear e ficar super ansioso, né? Ficar, na verdade, pior do que com as redes sociais. Eu vou te dizer o que aconteceu comigo. Nos meses que eu mais estudei na vida, eu ainda mantive as redes sociais abertas, né? Por quê? Porque elas eram, na verdade, momentos de lazer, momentos de distração. Eu não usava notificações, eu deixava o celular quietinho para não atrapalhar meus estudos. Mas nos momentos que eu queria, as redes sociais estavam ativas para ser um momento de relaxamento. Então veja o que é que vai funcionar para você. Não existe certo nem errado aqui, mas o importante é ter mais tempo para estudar, sim, mas não ficar ansioso porque você também está desligado desse mundo virtual. Tudo bem? Vamos para a próxima. Para quem tem o dia todo, quantas horas líquidas para ser competitivo? Olha, se você tem o dia todo, então eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que fazer o máximo de horas possível. Ou seja, basicamente você tem que dormir, comer e estudar, né? E aproveitar essa dádiva que você tem nas mãos. Mas falando em um número, né, para a gente não ficar tão abstrato, eu penso que de uma rotina muito forte de estudos, você vai conseguir ter 10, 12 horas brutas disponíveis para ficar aqui, sentado na mesa do computador ou debruçado sobre os livros. Só que das horas brutas, a gente se dispersa, vai no banheiro, come um pouquinho, então disso aí vai sobrar líquido mesmo. Se você tiver numa rotina muito firme, 6 a 7 horas líquidas. Então eu acho que esse é um número, vamos dizer assim, 6 horas, é um número forte para você manter uma rotina competitiva, para você se manter vendo um volume de conteúdo e fazendo um volume de questões muito bons, para que em poucos meses você esteja muito forte para a prova. Tudo bem? Dica de planejamento diário de estudos. Aqui tem um ponto interessante. Eu não acho que você deva planejar diariamente seus estudos. Porque veja, planejamento é um negócio moroso, é um negócio demorado, entendeu? Grandes empresas fazem isso com um time enorme e visualizando o ano, a década. O que eu sugiro para você, na verdade, planeja só o mês. Ou seja, vai começar o mês, planeja o que é que você pretende fazer naquele mês. Na semana, você vai organizar, presta atenção nessas palavras. Primeiro você planeja o mês, depois você vai organizar a semana. Organizar em que sentido? Colocar uma matéria que você não viu, organizar ali entre os dias a matéria que você vai precisar ver, né? Porque a natureza humana é que você não cumpra 100% do planejamento. Então, na semana você organiza. E no dia, você não vai nem planejar nem organizar. No dia, o mais interessante que você faça é que você execute. Simplesmente, abre a tua agenda, abre o teu planejamento lá, que foi do mês e organizado para a semana, e simplesmente executa. Não fica com essa de querer replanejar, porque senão você vai gastar uma energia enorme com isso, que consome a energia que você devia estar dedicando para assistir aula e fazer questão. Tudo bem? Então, esquece planejamento diário, foca em executar o que você planejou e organizou para o mês e para a semana. Beleza? Acha que é viável iniciar a preparação para agências reguladoras? Olha, eu não tenho visto muito indicativo de previsão de edital, né? Se você viu e esse é o teu motivador, show de bola, se apegue a isso e aí organize seus estudos. Por outro lado, vale a pena você também dar uma olhada nos editais passados, se fazem muitos anos, se essas agências costumam chamar com muita frequência, e aí se organizar. Mas a dica que eu posso te dar aqui é, se estudar para agências reguladoras é o teu objetivo, olha nesses editais passados, mesmo de agências diferentes,
um núcleo básico de disciplinas que vão servir para qualquer uma, para a primeira que abrir para você, certo? Que eu te digo, com certeza, são pelo menos 5. Português, direito administrativo, constitucional, raciocínio lógico, matemático e informática. Variando, você ainda vai entrar de vez em quando com administração geral e pública e arquivologia. Se você dominar esse grupo de matérias básicas, a legislação específica, e legislação específica para agências reguladoras, a legislação específica de cada agência, você deixa para ver quando os editais estiverem mais próximos, tá certo? Essa pergunta é bem específica, pessoal. Vamos lá. Se fosse contador, buscando a primeira aprovação, arriscaria PRF ou focaria em editais da área fiscal ou de controle? Olha, é aquele lance básico. O quão você tem pressa para essa primeira aprovação? Se você tem uma urgência absurda por colocar dinheiro dentro do seu caixa, você precisa de uma aprovação qualquer que seja. Então, vale a pena focar no primeiro edital com muitas oportunidades de vagas. Logo, a área policial está comandando esse começo de 2021. Mas, se você pode esperar um pouco, né, e focar numa área que você já tem um pouco de afinidade e por isso pode ser que tenha uma facilidade em aprender algumas disciplinas, talvez valha a pena você olhar com carinho para a área fiscal e de controle, que tem muita oportunidade, sobretudo porque você tem todos os fiscos estaduais, que são carreiras de estado, né? E tem uma frequência de edital muito boa. Então, se você tem disponibilidade para viajar pelo Brasil, a carreira fiscal, para você que é contador, pode ser a melhor hipótese, tá bem? Pergunta interessante. Qual o ciclo básico de matérias, no caso, para quem ainda está em dúvida de qual área escolher? Olha, a pergunta aqui atrás eu falei de 5 disciplinas básicas que vão te abrir as portas para qualquer concurso em qualquer nível de escolaridade. Que são, de novo, né, português, direitos, constitucional e administrativo, raciocínio lógico e informática. Essa base vai te garantir um trânsito muito livre em quase todos os concursos e pagando já bons salários, tá certo? É normal a sensação de não ter absorvido o conteúdo em uma primeira leitura? Super normal, super tranquilo. É muito natural do cérebro da gente não reter 100% de um primeiro contato. Primeiro porque ele não sabe se aquilo é importante para ser lembrado, para ser jogado para a memória de longo prazo. E aí você vai ter que intencionalmente deixar isso claro, né? Ou seja, vai ter que ver uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, e isso é o aspecto da repetição, e você também vai ter que colocar uma experiência mais diferente nessa revisão, né? Ou seja, não simplesmente ler do mesmo jeito, mas ler e fazer algumas notas, fazer um grifo, começar um resumo, desenhar um mapa mental, qualquer atividade que te gere, além da repetição, um pouco mais de experiência diferente, mexendo com outros sentidos. Isso tudo vai ajudar numa memorização posterior, tá bem? Mas esquecer da primeira leitura é tranquilo. Só se mantenha atenta para que não seja também um esquecimento completo, porque aí foi falta de foco na hora desse estudo. Já teve a sensação que nunca passaria? Se sim, como lidou com isso? Olha, essa sensação eu acho que é natural para todo mundo, né? Que não é nem a sensação de que nunca passaria, mas é o medo de não passar, né? O medo desse desconhecido. E repare, se de um lado a gente identifica que o medo ele existe só porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Essa incerteza, do outro lado já é natural entender o remédio para isso. Ou seja, se eu tenho medo, se eu tenho problemas porque me falta certeza, eu tenho que ganhar certeza. Como a gente não mexe com bola de cristal, para saber realmente o que vai acontecer na prova, a gente pode fazer algumas antecipações com números. Por exemplo, com um simulado. Se você faz hoje o simulado de uma prova que ainda vai acontecer daqui a 6 meses ou um ano,
você começa a ter uma perspectiva do que vai ser esse futuro. E com os números em mãos, sabendo o quanto você está perto dessa aprovação, aquele medo lá de não passar ou de até nunca passar vai diminuindo, vai zerando, você vai ganhando confiança e vai tendo cada vez mais certeza de que em algum momento a sua preparação vai se encaixar com a oportunidade. Esse aqui é um concurseiro antigo, ó. Iniciando o 3º ano de estudos, o gás não é mais o mesmo, como manter-se motivado? Compreensível essa redução de ânimo, né? Mas tem várias formas de você se manter motivado. A gente vai lembrar aqui de algumas rápidas. A primeira, você se lembrar do porquê você começou, né? Ou seja, qual é a necessidade, o desejo que você tinha que fez você começar esse caminho. Depois, se lembrar também, né, ficar claro a finalidade que você vai alcançar, ou seja, o benefício que você vai alcançar. Que vida boa é essa que você vai conquistar quando você chegar lá? Isso ajuda você a se motivar também. E aí, fugindo um pouco desse aspecto emocional, porque nem só desse tipo de combustível a gente consegue se manter, eu acho que uma terceira opção para você seriam os números, cara. Sobretudo você que já tem muito tempo nessa estrada. Você tem, com certeza, um repertório de horas de estudo muito vasto, um repertório de questões respondidas muito grande, e aí vem o puxão de orelha. E provavelmente você deve ter um número bom também de simulados feitos. Então são esses números, veja, o quanto de horas você vem aumentando a cada mês, o quanto de questões e o percentual de acertos que você vem fazendo nelas, e sobretudo os números relativos aos seus simulados. O quanto você está performando nesses simulados. Com certeza isso vai te dar motivação para continuar. Por quê? Porque te mostra que você está perto, mostra que você está capaz de, assim que vier uma boa prova, você desempenhar aquilo e garantir sua aprovação. Isso daqui acontece com muita gente. Tenho um vizinho barulhento que não me deixa concentrar nos meus estudos e a polícia não vem. Cara, primeira coisa, se esse barulho é antes das 10 horas da noite, não tem o que fazer, né? Se for depois, aí você tem que recorrer a outras instâncias da polícia e tudo mais, porque alguém vai ter que dar jeito nisso. Mas o normal é que os barulhos ocorram mesmo e a gente tem que lidar com isso. Eu vou te dizer o que aconteceu comigo. Quando eu pedi demissão e fui só estudar, eu tinha voltado a morar com a minha mãe. Ou seja, eu estava na casa dela, com a rotina dela, os barulhos que a casa tem, que o trânsito tem, que a rua, né? Ou seja, o horário comercial de tudo tem o seu volume e isso atrapalha às vezes para quem quer uma concentração. E o que é que eu fiz? Eu não podia resmungar, eu não podia brigar e tampouco eu não podia desistir de estudar por causa disso. O que é que funcionou para mim? Uma primeira opção, não foi a que eu tomei, vou dizer logo. Você poderia se afastar desse local, ou seja, para estudar, num horário que em casa tem barulho, poxa, procura a casa de um amigo, de um tio, de uma avó, entendeu? Ou até uma cabine de estudos, como tem tantas pelo Brasil aí. E às vezes essa mudança de ambiente vai te ajudar e resolver esse problema. No meu caso, eu não tinha condições de fazer isso, então eu tinha que continuar em casa e eu tinha que vencer o barulho. O que é que eu fiz? Eu mudei de horário. Enquanto os barulhos eram normalmente num horário comercial, onde todo mundo está acordado, de manhã, de tarde e no começo da noite, eu fiz o contrário. Eu dormia uma boa parte desse dia e estudava a noite toda até amanhecer o dia. Ou seja, eu aproveitava enquanto todo mundo fazia silêncio porque estava dormindo e aí eu rendia nos meus estudos em silêncio. Não é fácil, não é todo mundo que se adapta com esse tipo de inversão de sono, mas funcionou para mim. Então, experimenta aí. Ou isso, ou procurar um outro ambiente. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as dicas, por mais diversificadas que sejam, tenham sido úteis, né? Alguma coisa se encaixe na sua rotina e possa melhorar os seus estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.